Boa noite. Bem-vindos ao 16º Seminário de Estudos Literários Vozes das Margens, Literatura, Cultura e Resistência. Para dar início à mesa de abertura, convido a compor a mesa a coordenadora da pós-graduação, Eliane Galvão Ribeiro Ferreira. A coordenadora do curso de Letras, professora Kelly Cristiane Pob Carvalho. O chefe do Departamento de Estudos Linguísticos e Literários, Marco Antônio Santana. Chefe do Departamento de Educação, Karen Adriane Ramos. Chefe do Departamento de Letras Modernas, Francisco Cláudio Alves Marques. E, por fim, a professora coordenadora geral do evento, Maria de Fátima Oliveira Marcari. Senta aqui no meio. Senta assim. Você é coordenadora do evento? Você quer estrela? Lugar pra você ter. Que não tem dupla coordenação. É. Uma é mais direita. Que é a... Boa noite a todos, todas e todes. Um prazer imenso ver essa casa cheia, né, nesse salão de atos. E, sobretudo, o meu professor aqui, o Esteves, nossa, uma pessoa a quem eu admiro imensamente. A Esther, tão querida aqui conosco, outra pessoa que também eu admiro. E ver aqui os alunos do programa de pós-graduação, o professor Álvaro está aqui, professora Cristiane, os professores do programa aqui presentes, os parceiros, o Gerson da UEM, do nosso grupo de pesquisa, o Tiago, também do nosso grupo de pesquisa. Enfim, né, um evento se faz sempre com solidariedade e parceria. Essa é a grande riqueza. E também os alunos da graduação. Este evento, esse seminário, né, em Literatura, Cultura e Resistência, tem tudo a ver justamente com a missão do nosso programa. Qual é essa missão? Fundado, né, nos princípios do Antônio Cândido, Literatura e Vida Social, o que a gente busca? Justamente a integração, a solidariedade, a diversidade, a democratização do conhecimento e, sobretudo, a valoração da ciência. Está faltando tanto isso hoje em dia, não é mesmo? Então, esse evento belíssimo se deve muito ao esforço da Maria de Fátima, ao esforço do Francisco e a toda uma comissão, né, organizadora e uma comissão científica, a quem eu parabenizo em nome dos dois aqui presentes nessa mesa. E uma honra ter o Marco Antônio conosco, a Karen também e a Kelly, né, que é a nossa coordenadora do curso de Letras e vice-coordenadora deste programa de pós-graduação. Enfim, quero parabenizar aos alunos que estão trabalhando assim incansavelmente há 15 dias, e eu venho acompanhando de perto, e sobretudo aos alunos do programa que vem investindo muito nas redes sociais, nos ajudando muito na divulgação, na estruturação, e dizer aos alunos que sem vocês, né, esse programa nem tem razão de ser, né? Tudo se deve para vocês, é para vocês que a gente faz mesmo, não é mesmo? É para vocês. E muita gratidão a todos os presentes, gratidão aos professores do programa, e agradecer ao STAEP, agradecer a direção, agradecer o apoio da biblioteca e o apoio da sessão de pós-graduação. Muito obrigada e desejo um excelente evento a todos, todas e todos. Obrigada.
Bom, em nome do Conselho de Curso de Graduação em Letras, a quem eu represento aqui nessa mesa, eu também desejo boas-vindas a todos aqui presentes, né? Desejar uma boa noite a todos. Também cumprimento aos meus colegas de mesa, todos aqui, e gostaria de parabenizar, então, a comissão organizadora deste CEL, nessa edição, especialmente ao grupo do Departamento de Letras Modernas, né? A professora Fátima, Francisco e toda a equipe que, de algum modo, trabalhou incansavelmente para organizar, né, esse evento. Sabemos o quão trabalhoso isso se faz na nossa rotina, acrescentar a tudo aquilo que nós já temos que desempenhar nas nossas atividades todas na universidade, a organização de um evento dessa natureza. Então, parabenizo, Fátima, a você, ao Francisco e a toda a equipe, né, que está liderando aqui a organização deste evento. E, é claro, agradecer a todos os alunos, né, os nossos alunos de pós-graduação e também de graduação. Estou vendo aqui muitos alunos da graduação presentes. Esses eventos, eles só se constituem, na verdade, saímos recentemente da Semana de Letras, né, semana passada, entramos essa semana com o CEL, e a efetividade, né, a relevância ou o fato de existir eventos como esse só se justificam, né, porque vocês estão aqui, né? Essa universidade só existe porque vocês estão aqui. Então, desejo um sucesso, bom trabalho a todos e que possamos, de fato, refletir acerca desses temas, né, que nos tocam tanto, que nos são tão caros nesses dias em que vivemos. Também ressalto, assim como Eliane, a presença dos nossos convidados, destacando os nossos queridos professores aposentados, mas que aqui estão, o professor Esther, Esteves, que foram meus professores também, né, de espanhol especificamente, da área de espanhol. E, enfim, a todos aqueles, nós desejamos um bom evento. Obrigada. Bom, boa noite, pessoal. Estamos, então, na 16ª edição do CEL, Seminário de Estudos Literários Vozes das Margens. E um evento que já está consolidado e que coube a nós esse desafio, né, num tempo bastante pequeno. Esperamos que tenha dado tudo certo. Hoje já foi um sucesso, os simpósios, as sessões de debate, de projeto. Já quero parabenizar os monitores, os alunos, como minhas colegas já disseram, sem vocês nós não conseguimos nada. O evento é para os alunos e feito por os alunos que fazem esse trabalho dos bastidores. E hoje as sessões totalmente virtuais e foram um sucesso. E eu só quero já começar agradecendo, e agradecendo o apoio também da coordenação, da pós, do meu colega aqui, fiel, aqui, o Francisco, que me passou a coordenação no meio do caminho, mas a gente já vem trabalhando junto, é uma coordenação conjunta. E agradecer a presença dos meus colegas também. O evento ele foi uma ótima repercussão. Tivemos muitos inscritos, muitos simpósios, sobretudo virtuais. Temos simpósios coordenados por professores desde Porto Velho, Rio Grande do Norte. Temos colega do Rio Grande do Norte que está presente aqui também, que vai coordenar simpósio. Eu fico muito, muito agradecida pelos nossos professores também, professora voluntária Cleide, nosso querido Esteves, professor de espanhol, professor Esther. Eu agradeço muito os professores do programa de pós, que estão aqui também. Então, são muitos simpósios, assim, abarcando muitos temas. Literatura africana, literatura indígena, literatura queer, autoria feminina, temas como violência e ditadura, escritas de si, literatura e ensino, todo tipo de tema, memória, literatura e exílio. Então, eu acho que vai ser um evento bastante abrangente e que vai fazer ressoar essas vozes das margens, né, que foram por tantos anos, aí, tantos séculos silenciadas pelo cânone, e que agora estão se fazendo ouvir e ressoar
e espero que repercutam em debates que vão ser, com certeza, muito frutíferos e que, com certeza, vão gerar aí uma partilha muito grande de saberes, de experiências, que é isso que vale nos eventos, né? Essa troca de experiências e essa troca de afetos. Então, eu desejo aí muito sucesso para nós e muito obrigada pela presença. Boa noite a todos e a todas. Professora Maria de Fátima, peço desculpas publicamente, me desculpo, né? E já parabenizando pela sua enorme competência de ter organizado o 16º CEL. A professora Maria de Fátima tomou a frente com muita garra. E, assim, eu mudei, né, a coordenação no meio do caminho, não porque estivesse cansado, é porque ela estava trabalhando muito mais. E eu sou muito justa, eu falei, não tem... em termos de currículo mesmo, né, que a gente pensa hoje em duas coisas, em termos de currículo e de conta corrente, né? Então, eu falei, a professora Maria de Fátima tem todo o direito de de ser a coordenadora, e eu fico como vice, mas eu continuei trabalhando do mesmo jeito, né? Para organizar caderno de resumos, e depois a professora Eliane, com toda a sua equipe, muito competente, com a aluna dela, a Cecília, deram conta da sessão de debates, que foi virtual, e tenho certeza que foi maravilhoso, né, Cecília? Parabéns também você e toda a sua equipe que trabalhou com você. E estou feliz porque a gente conseguiu dar conta. E tem mais uma coisa, gente, esse evento só saiu porque a professora Eliane puxou minha orelha em julho do ano passado. Não, em julho não, setembro. Porque ela, um ano antes ela havia me dito, você vai ser o próximo coordenador do CEL. Eu esqueci. Saí de férias, fui para Fortaleza, né? Fiquei um pouquinho dodó, e aí quando eu voltei, apagou da minha cabeça, assim. E aí ela me ligou, Francisco, em que pé estão as coisas para o CEL? E aí foi uma loucura, um corre-corre, um desespero. Mas está aí, deu tudo certo, né? Então, muito obrigado a todos pela presença. Tanto o pessoal da pós como da graduação estão aqui, uma boa parte dos nossos alunos queridos. E aproveitem o evento. Um abraço. Boa noite a todos. Quero agradecer à comissão organizadora do evento pelo convite, representando o Departamento de Estudos Linguísticos e Literários desta faculdade. Eu tomo a liberdade de, nesta fala, destacar alguns versos de um poema muito conhecido do João Cabral de Melo Neto, que é o Catar Feijão. Quero dizer o seguinte: catar feijão se limita com escrever. E mais no final ele diz, certo não, quando ao catar palavras, a pedra dá à frase seu grão mais vivo, obstrui a leitura fluviante, flutual, assula a atenção, isca com o risco. Esse evento tem no seu título a palavra resistência. E catar feijão é uma metáfora, isso não é novidade para ninguém, da seleção lexical, da seleção de palavras para a construção de um poema resistência. Eu parabenizo a comissão organizadora, na pessoa da Maria de Fátima, do Francisco, a coordenadora do programa de pós-graduação em letras, professora Eliane Galvão. Agradeço a presença dos alunos, tanto da pós-graduação quanto da graduação. Vejo muitos alunos meus do primeiro ano, sei que o Álvaro dispensou-os para estar neste evento, o que é muito importante para eles. É uma honra estar aqui compondo essa mesa. Agradeço a participação de todos e desejo ao evento muito sucesso. Na verdade, ele já está sendo um sucesso. E que, ao catar o feijão, a selecionar as palavras, nós juntos
tenhamos essa atitude e essa posição de resistência àquilo que não convém a nós como universitários, cientistas e ao país como um todo. Muito obrigado. Uma boa noite a todos, a todas, a todes. É um prazer estar aqui neste evento. Eu sou chefe do Departamento de Educação e para nós do Departamento de Educação é uma honra, né, fazer parte dessa mesa. Eu agradeço à comissão organizadora pelo convite, parabenizo também, na pessoa da Fátima, né, a organização do evento, os convidados, né, que sejam muito bem-vindos à nossa instituição. Cumprimento também os meus colegas da mesa e desejo realmente que tenhamos todos um bom evento, cheio de trocas de experiências, cheio de crescimento, né, e cheio de muita literatura, que, afinal de contas, é aquilo que nos move, né? Então, para encerrar, eu queria ler um trechinho do Ítalo Calvino para vocês, das Cidades Invisíveis, a cidade e os olhos. É o humor de quem a olha que dá forma à cidade. Quem passa assobiando, com o nariz empinado por causa do assobio, conhece-a de baixo para cima. Parapeitos, cortinas ao vento, esguichos. Quem caminha com o queixo no peito, com as unhas fincadas nas palmas das mãos, cravará os olhos à altura do chão, nos córregos, das fossas, das redes de pesca, da papelada. Não se pode dizer que um aspecto da cidade seja mais verdadeiro do que o outro. Porém, ouve-se falar da cidade de cima, sobretudo por parte de quem se recorda dela ao penetrar na cidade de baixo, percorrendo todos os dias as mesmas ruas e reencontrando de manhã o mau humor do dia anterior incrustado ao pé dos muros. Cedo ou tarde, chega o dia em que abaixamos o olhar para os tubos dos beirais e não conseguimos mais distingui-los da calçada. O caso inverso não é impossível, mas é mais raro. Por isso, continuamos a andar pelas ruas da cidade com os olhos que agora escavam até as adegas, os alicerces e os poços, e as margens, e que vem a terceira margem. Então, um bom evento a todos. Boa noite. Convido a mesa de abertura a se retirar para que a gente dê andamento. Obrigada. Para realizar a conferência Interrogando as Margens, Literatura Crítica e Tradução, convido a compor a mesa o professor, escritor e tradutor Wilson Alves Bezerra. Sob a mediação do professor doutor Antônio Esteves. Esse é seu presente. Já está autografado. Eu tive com a intenção de comprar, achei que você já estivesse. Alô? Está funcionando? Bom, eu agradeço a coordenação do 16º CEL
Seminário de Estudos Literários, a amabilidade de me convidar para apresentar o nosso querido colega Wilson Alves Bezerra, da Universidade Federal de São Carlos, que vem enriquecer o nosso evento. Vozes das Margens, Literatura, Cultura e Resistência. O nosso programa de pós-graduação ele é formado por 3 linhas de pesquisa e a cada 2 anos uma das linhas de pesquisa é encarregada de organizar o Seminário de Estudos Literários. Desta feita, a linha de pesquisa é Literatura Comparada e Estudos Culturais. Eu não sei qual que é exatamente a ordem. Literatura Comparada e Estudos Culturais. Eu acho que do vasto painel de profissionais na área de letras, nós não temos nenhum mais indicados, mais competentes para abrir essa discussão que o Wilson. O Wilson é aquilo que nos tempos antigos a gente chamava de escritor polígrafo. O Wilson, ele circula por várias áreas e faz da sua atividade um trabalho de conciliação entre essas várias áreas. Eu não vou ler o resuminho do currículo Lattes do professor Wilson. Que bom. Estamos em tempos de nuvens e redes. Eu apenas convido vocês, como se diz atualmente, dar um Google e vocês poderão encontrar nas muitas entradas do professor Wilson, que ao contrário dos nós, pobres mortais, temos só a entrada do currículo Lattes, o professor Wilson tem muitas outras entradas decorrentes dessas suas atividades. Então, peço que vocês entrem nessa rede e se percam nessa rede de informações e descubram por si próprios quem é o Wilson. Essa pessoa... outro dia me contaram uma piadinha não, um caos desses acontecidos lá no programa de pós-graduação de São Carlos. Foi uma colega que participou de uma banca de doutorado e na hora e o Wilson estava na banca. Na hora de sair para avaliar, ela ouviu alguém do público falar: mas onde está o professor Gato? Onde ele foi? Então, vocês podem ver que o Wilson, ele, além de inteligente, bonito, é muito trabalhador. Ele é professor de literatura, lá você chama latino-americana ou hispano-americana? Hispano-americana. De literatura hispano-americana, do curso de letras na habilitação espanhola da Universidade Federal de São Carlos. Ele é crítico literário, não é um critiquinho literáriozinho desses. É um crítico literário que, por exemplo, no Lattes dele, só na linha de artigos publicados em jornais, nós temos 130, fora os 3 ou 4 livros na área
de crítica literária. De vez em quando ele reúne esses artigos em um livro. Tem um que... deixa eu ver se eu acho aqui o nome. Chama Páginas Latino-Americanas, Resenhas Literárias de 2009 a 2015. Então, ele é professor, crítico literário, tradutor. São muitas as traduções de escritores hispano-americanos. Ele é, mas a parte mais, digamos, mais conhecida dele, e que é muito mais, digamos, chama mais atenção para os alunos, né, é que ele é escritor. Escritor com diversos livros. Bom, no Lattes dele há uma lista de 25 livros, entre os de crítica literária. Ele tem até método de ensino de espanhol. Isso eu não sabia, fiquei sabendo nessa análise. Mas ele tem prosa, contos e romance, um romance e poesia. O seu livro Pau do Brasil tem 5 edições e ele foi sendo aumentado em cada uma das edições. As histórias zoófilas e outras atrocidades foram publicadas em português e foram publicadas em espanhol. Ele tem vários dos seus livros são publicados no Brasil e nos países hispânicos, principalmente Uruguai. A grande especialidade, o início, digamos, da carreira de crítico do Wilson foi não é o início, é o fim também, né? Aqui está o livro publicado este ano, é o escritor uruguaio / argentino, um dos fundadores do conto hispano-americano, que é o Horácio Quiroga. O Horácio Quiroga mostra, então, só o Horácio Quiroga já permite uma entrada nesse labirinto da marginal, nesse labirinto da resistência e da mescla, da mistura. O Wilson também trabalha com portunhol, que é essa língua, às vezes inventada, às vezes natural, uma mistura de português com espanhol. O Quiroga, ele é uruguaio de nascimento, mas viveu boa parte da vida na Argentina, e é um dos fundadores do gênero fantástico na literatura hispano-americana. Ele é um seguidor do Poe, e os seus contos fantásticos fazem parte do cânone da literatura hispano-americana. Bom, acho que eu não vou falar mais nada, então eu já gostaria mesmo que vocês... Bom, recebeu uma indicação para o Prêmio Jabuti e um Prêmio Jabuti na poesia. Faço o convite para vocês mergulharem no universo do Wilson. Wilson, é um prazer muito grande tê-lo aqui conosco. Depois de você ter chacoalhado o dia inteiro por essas poeirentas e esburacadas estradas do universo agrário brasileiro, os canaviais de São Carlos até aqui, muita poeira e muito baque, porque São Carlos é mais ou menos, em termos de comunicação, é mais ou menos como Assis. Fica longe de qualquer aeroporto, apesar de estar bem mais perto de São Paulo. Assis também. Então, duas não proximidades fazem com que alguém
tenha que rodar 5 horas de ônibus ou 4 horas de carro por essas estradas que não são aquelas que vão rumo a São Paulo, as pedagiadas de pista dupla com asfalto que desliza, mas essas estradas quase vicinais esburacadas. Alguma vez vocês já devem ter ido a São Carlos ou Araraquara e devem ter cruzado, e devem ter feito essa linha norte-sul dentro do estado de São Paulo. Eu acho que eu agradeço muito esse sacrifício e já falei demais. Afinal de contas, a noite é sua. A noite é nossa. Gente, boa noite. Queria agradecer o querido Antônio Esteves, que ao elogiar, fala muito mais da generosidade dele do que de alguma suposta qualidade que eu possa ter. Queria agradecer o convite, a organização da Fátima, do Esteves, de todas as estudantes, de todos os professores e professoras que colocaram esse evento de pé, né? É cada vez mais raro a gente ter eventos presenciais com fala e escuta, sem ser só um labirinto na internet ou sem ser só um shopping center em que você vai, lê o seu trabalho, pega o seu certificado e sai correndo. Então, é uma alegria grande estar aqui hoje, na abertura desse céu, que tem esse título, Vozes das Margens, Literatura, Cultura e Resistência. E aí, para conversar com vocês, eu propus justamente essa pergunta, interrogando as margens, literatura, crítica e tradução. Ou seja, quando me deram o privilégio de abrir a discussão, então eu não vim trazer nenhuma resposta de absolutamente nada, eu vim trazer várias perguntas, já que vocês vão passar aí os próximos dias discutindo esses assuntos. E tenho a possibilidade de colocar essas perguntas a partir de alguns dos lugares de atuação meus. A literatura, a crítica e a tradução literária. Quando a gente fala em... Vou começar pelo fundamental, que é dizer o óbvio, né? Que, como dizia o nosso querido Nelson Rodrigues, só os profetas enxergam o óbvio. Quando a gente fala, quando a gente quer interrogar as margens, evidentemente, por contraste, a gente está pensando no centro. Que margem é essa que se opõe a um certo centro? E se a gente for pensar na nossa história brasileira aqui, pelo menos aí há uns 25 anos, tem se falado em margens. A gente pode pensar lá no finalzinho dos anos 90, quando o Brasil, com um certo atraso, né, nas importações das ideias, trouxe essas, de maneira mais enfática, essas discussões que estavam nascendo nas faculdades norte-americanas sobre estudos de gênero, estudos de raça e etnia, que tem a sua contrapartida, que também chegou aqui no Brasil na mesma época, com uma espécie de resposta a essas vozes marginais. Eu acho que é aí por 1999 que a editora Objetiva lança no Brasil o cânone ocidental do norte-americano Harold Bloom, que também a Companhia das Letras, acho que um pouquinho depois, publica o Ítalo Calvino, Porque Ler os Clássicos. Então, essa nossa discussão entre o cânone e a marginalidade, ou entre o centro e a margem, ela começa a aparecer com um pouco mais de luzes nesse momento. E aí a gente vai se adequando
a essas ideias, a esses questionamentos, e a gente passa, a partir disso, a criar alguns novos consensos e alguns novos lugares comuns. Lá em 2009, aqui no Brasil, descobre-se que Monteiro Lobato, com As Caçadas de Pedrinho, seria um autor racista. E aí já se cria uma espécie de polêmica em torno a uma figura canônica da literatura brasileira, que é, ou que era, não sabemos, o Monteiro Lobato. A partir desses pequenos acontecimentos que vão moldando um pouco e determinando posições no debate público, tem-se essa nossa tendência disruptiva cada vez mais forte de atacar o cânone, de revalorizar vozes esquecidas, silenciadas, de passar a ter um certo número de autores inadequados ou proibidos, e de alguma forma uma espécie de ataque ao cânone. Então, qualquer um de nós que hoje pegasse o livro do Harold Bloom, fazendo essa espécie de defesa do cânone, defesa de um pensamento humanista, com essa ideia de que nós devemos preservar um certo patrimônio cultural, que nós legaríamos às gerações futuras, e esse patrimônio que nos moldaria o nosso caráter, a nossa ética. E se a gente pega esse livro, tem duas coisas que nos ressaltam aos olhos. Primeiro, que esse conjunto, essa ideia humanista que o Harold Bloom traz, é difícil ser contra ela. É difícil você não concordar que autores que estão lá, como Dante, Shakespeare, Freud, Jorge Luis Borges, não são grandes autores que nós, evidentemente, deveríamos ler. Então, mas, com esse outro olhar que temos exercitado nos últimos anos, a gente tem também as condições de fazer as perguntas demolidoras contra o Harold Bloom. Se a gente perguntar quantos autores não ingleses estão nesse cânone, quantas mulheres, quantos latino-americanos, quantos brasileiros, a gente percebe que essa ideia do cânone universal é uma ideia muito interessante, mas que o cânone que ele apresenta tem um recorte bastante limitado. Temos 2 latino-americanos nesse livro, estou citando de memória, pode ser que eu esqueça um ou dois, que é o Neruda e o Jorge Luis Borges. O Borges aparece junto com o Fernando Pessoa, assim, essa é a cota latino-americana, ibero-americana, perdão, essa é a cota ibero-americana. Todos os outros autores do hemisfério norte, 1 ou 2 mulheres do século XIX e talvez a Virginia Woolf, não estou bem lembrado. Mas o interessante é pensar que desse nosso paradigma contemporâneo, ou desses nossos pontos de vista contemporâneos, a crítica que se faz é que o cânone universal não é universal. Ele é euro-americano, poderíamos dizer, com alguns pequenos nomes orbitando como pequenos satélites,
esse núcleo euro-americano. Ao mesmo tempo, não é novidade nenhuma minha, as críticas ao pensamento humanista já tem quase um século, quando se entendeu que essa ideia de um cânone, de um conjunto de livros, de obras que garantiriam a nossa civilização, o termo é esse, eu estou citando, não bastaram para evitar Auschwitz, a Segunda Guerra Mundial, o Holocausto, não foi suficiente. E agora a gente ataca esse modo de pensamento, porque a gente entende corretamente que ele é excludente. Existe um autor argentino chamado Damian Tabarovsky. Ele tem um livro de 2004 chamado Literatura da Esquerda. Ele diz, e eu acho essa provocação muito boa, que o grande desafio daquilo que seria uma literatura de esquerda para ele é forjar um pensamento anti-humanista que não derive para o fascismo. Eu vou repetir isso umas vezes. Vou repetir uma, porque forjar um pensamento anti-humanista que não derive no fascismo. Vamos lá. A crítica ao humanismo é que é um pensamento universalizante, totalizador, domesticador. Ok. A gente vê o cânone, isso aí, todo mundo lá nas suas pesquisas, nas suas leituras, na sua sala de aula, já se deu conta que a gente não está nesse cânone, né? Vamos combinar. Ao mesmo tempo, a gente faz a crítica, a gente quer derrubar os ídolos e a gente põe o quê no lugar? Esse ataque à cultura ocidental que está implicado nesses ataques contemporâneos, o que é que eles propõem? O que é que nós propomos? Talvez essa seja uma reflexão para a gente fazer. A gente está aqui num lugar, num locus de pensamento fundado pelo Antônio Cândido. O Antônio Cândido é, no Brasil, um dos grandes representantes desse pensamento humanista. Se a gente pega a literatura e a formação do homem, o Antônio Cândido diz: uma das funções da literatura é confirmar a humanidade do homem. É o homem. O homem que esse nosso céu questiona quando pensa em Vozes das Margens. Existe, desde a formação da literatura brasileira, do Antônio Cândido, uma ideia de filiar a literatura brasileira, a literatura portuguesa, por sua vez, já um arbusto secundário no Jardim das Musas. O fundador, o patrono, o patriarca da nossa teoria literária no Brasil é um grande representante do pensamento humanista. Então, vocês aqui da Unesp de Assis e nós lá de São Carlos temos que nos haver também com os nossos... Até que ponto nós vamos ser parecidas ou não? Acho que essa é uma pergunta para se fazer. O que é que está vigente do legado do Antônio Cândido e o que não? Por exemplo, vou dar um exemplo, uma pequena provocação. Tem um professor da Universidade de São Paulo, da teoria literária, chamado Marcos Natali. Ele tem uma leitura muito crítica de um texto que, quando a gente está na graduação, ou quando a gente estava na graduação, ou quando eu estava na graduação, a gente lia contrita e emocionadamente, que era o direito à literatura. A literatura como um direito humano. Todos os povos têm literatura, os indígenas têm literatura, os africanos têm literatura.
como se a literatura fosse um patrimônio universal. O Marcos Natali diz, alto lá. Se a gente pega um autor como José María Arguedas, o peruano, você tem textos dele que se voltam de costas da literatura. Existem muitas culturas que não têm literatura. E não querem ter literatura porque não querem ser formatadas pelo padrão ocidental. A gente tem as nossas transculturações contemporâneas, literatura indígena, por exemplo, que são invenções recentes, né, das nossas culturas, mas tem um limite, tem uma barreira a outras culturas que não são uma derivação da nossa. E aí o Marcos Natali fala do direito a não ser literatura. Então, eu acho que esse conjunto de questões, Por que eu estou trazendo isso aqui? Porque hoje em dia, quando a gente vai fazer, por exemplo, uma mesa de debate, já tem aquilo. Mas tem muito homem nessa mesa, precisamos colocar uma mulher, né? Puxa, mas não tem todo mundo branco, né? Não tem um negro para pôr. A gente tem esse pensamento que as nossas mesas precisam de alguma forma, já que nós estamos falando tanto de anos 90, as nossas mesas precisam de alguma forma espelhar uma propaganda da Benetton, assim, com a diversidade, um de cada matriz étnica, de cada gênero. E o que me preocupa? Por que tantas provocações? Porque, retomando, eu acho que essa frase-chave do Damian Tabarovsky, forjar um pensamento anti-humanista que não derive para o fascismo, eu acho que é o nosso desafio aqui dentro da universidade, aqui dentro das universidades, nós que nos dedicamos às letras e ao pensamento. Por quê? A gente tem escolhas que são fáceis de fazer. Entre algumas formas de pensamento que a gente entende já como anacrônicas, algumas formulações sobre o cânone que a gente entende como anacrônicas, algumas formulações sobre relações entre culturas que a gente entende como superadas. E, para nós, é muito mais fácil fazer uma crítica contundente que não deixa nada em pé. Porque, com esses nossos pontos de vista contemporâneos, a gente consegue destruir absolutamente tudo. Porém, que sociedade a gente quer construir a partir disso? Tá bom, a gente derruba o Antônio Cândido, o Harold Bloom, Monteiro Lobato e assemelhados. E o que entra no lugar? Então, a proposta primeiro é uma provocação para essa semana de trabalho que vocês vão ter aqui. Eu, infelizmente, não estarei, porque vou voltar lá para minhas plantações de cana, onde não sou o senhor de terras. Então, primeiro colocar essas perguntas e depois fazer uma proposta de um exercício aqui com vocês, que é o seguinte. Então, quando eu fiz essa brincadeira sobre a composição da mesa, etc., algo que me preocupa é que nós temos uma tendência contemporânea a entender identidade, diversidade, como ponto de chegada. Então, vocês já devem ter escutado muita gente encerrando uma discussão, dizendo, mas o Monteiro Lobato é racista. E isso fecha a discussão. Ou, mas aquela mulher é rica e branca. Isso encerra uma discussão. Talvez, apenas talvez, depois vocês vão ter uns dias aí para pensar sobre isso, talvez essas questões de gênero, etnia, identidade, elas tiveram um grande papel para descortinar
preconceitos, racismo, violência. Muito bem, elas tiveram esse papel. Mas, em 2024, entendo que esse tipo de formulação não pode, em hipótese alguma, ser ponto de chegada. Eu acho que, nesse momento, se a gente pensa em novas formulações, em novas formas de abordagem crítica, em novas formas de estar no mundo e conviver, talvez essas formulações devam ser tomadas como ponto de partida. Ok, Monteiro Lobato tem personagens racistas. E o que decorre daí? Ok, a gente tem um cânone patriarcal, mas o que decorre daí? Onde estão as mulheres nele? De que forma elas são silenciadas? De que... Entende? Eu acho que, a partir daí, nós não temos nenhuma conclusão. Porque se a gente se detém nessas formulações como conclusões, a gente suspende o pensamento humanista e não formula outra forma de pensamento, abrindo espaço, para o fascismo, como temos visto de várias formas, em vários espaços da nossa vida social. Pois bem, só como experiências, já que me colocaram aqui generosamente nesse lugar de fazer uma conferência de abertura, isso me dá a possibilidade de falar a partir do pensamento, mas também de falar a partir da experiência. E aí eu quero trazer 2 exemplos de trabalhos, e um deles é desse autor que o Esteves mencionou, o Horácio Quiroga. Eu vou, assim, só para calibrar o jeito que eu vou falar, eu queria saber se quem aqui conhece ou já leu Horácio Quiroga. Bastante, oba, que bom, estou em casa. Para quem não conheceu o Horácio Quiroga, eu vou dizer 3 coisas rápidas, assim, só para situá-lo. Ele nasceu no final do século XIX, em 1878, e morreu em 1937. Então, ele é contemporâneo, aqui no Brasil, do Lima Barreto, do Lobato. A gente está pensando, se pensar aqui em termos do Brasil, é o que a gente chama dessa geração pré-modernista. Para dar um exemplo, quando o Quiroga esteve no Brasil em setembro de 22, para as comemorações do centenário da independência, os autores que ele encontrou foram Oswald de Andrade, o Lobato, o Menotti Del Picchia. Então, os modernistas, um pré-modernista, é um pouco para vocês situarem historicamente, assim, em termos de geração. Aí quero fazer uma pergunta. O Quiroga morreu em 1937. Em 1939, 2 amigos dele, José Maria Delgado e Alberto Brignole, que são amigos de infância, escreveram a primeira biografia dele. E eu quero falar um pouquinho sobre essa biografia. Biografia dos amigos da infância que passaram a vida com ele, se sentiram tocados, emocionados por essa morte, a ponto de escrever um livro de 350 páginas. Quantas mulheres vocês acham que aparecem nessa biografia? Podem, sei lá, 1, 2, 3, 4, 5, 6... Alguém tem um número mágico? Oi? Como é seu nome? Gabriela, quem são as 2 mulheres? Não, você está indo bem. Que está pertinho, né? Tá bom. Obrigado, Cláudio. 2 mulheres. Quem são as 2 mulheres?
a mãe e a esposa. E a terceira, que aí vocês não têm obrigação de saber, é a segunda esposa. São as 3 mulheres que aparecem. 30 anos depois, em 1968, o Emir Rodríguez Monegal escreveu a segunda grande biografia do Quiroga. El Desterrado, Vida e Obra de Horácio Quiroga. Quantas mulheres aparecem? 3. Perfeito. As mesmas 3. A filha aparece assim, en passant, mas aparece como criança e em função dele. A gente tem essas 2 biografias, mas principalmente a primeira, é uma espécie de uma biografia heróica, naqueles moldes do século XIX, uma biografia modelar de um homem que foi forjado para se transformar num mestre, no primeiro grande contista da América do Sul. Então, ela é toda uma biografia totalmente fálica, totalmente celebratória, heróica. E isso faz com que não apareça nada desse texto de qualquer contradição, de qualquer aspecto da vida pessoal, de qualquer aspecto da vida íntima desse autor. E a biografia ela reforça um pouco a ideia do Horácio Quiroga como o mestre do conto. Então, aqui, tudo que eu estou falando para vocês é muito épico. Isso, quando eu estava ali me debruçando sobre as biografias do Horácio Quiroga, isso me impressionou muito. E aí tem um movimento muito interessante. Tem uma poeta suíço-argentina chamada Alfonsina Storni. Vocês conhecem Alfonsina Storni? Levantem a mão. São menos mãos que se levantaram do que quando eu falei o nome do Quiroga. Os 2 tiveram um relacionamento aí de uns 1918, 7 anos. Um relacionamento que sofreu uma sanção social, porque os 2, o Quiroga era viúvo e a Alfonsina nunca se casou. E todos eles tinham filhos e eles não se casaram em segundas núpcias, isso nem era possível. Então, esse relacionamento sofreu uma sanção social, mas Alfonsina teve um papel para a obra do Quiroga e vice-versa. O Quiroga tem uma ascendência sobre ela também. Essa história nunca foi contada em livro nenhum até então. Nos anos 90, uma autora chamada Ana Atorresi publica um livro chamado Quiroga Storni, Un amor a la deriva. Em 2007, uma autora uruguaia chamada Helena Corbellini publica um livro chamado La vida brava, Los amores de Horácio Quiroga. E em 2007, um autor português chamado Ricardo Cabaça publica uma peça de teatro chamada Quiroga Storni. Então, nos anos 90, a gente tem uma mudança radical e aparecem livros em que aparecem essas mulheres com quem ele se relacionou e das quais nunca se disse nada. Vou fazer essa pergunta vai ser sem resposta, essa pergunta vai ser retórica. Como é que vocês acham que nos anos 90, já nesse paradigma contemporâneo, como vocês acham que essas mulheres ou essas relações foram retratadas? Não precisa responder, mas pensem um pouquinho assim. Me chamou muitíssimo a atenção, Kelly, que eu estou te vendo aqui depois de tantos anos. Me chamou a atenção, Kelly, que essa relação amorosa, essas relações amorosas foram abordadas a partir da chave do folhetim do começo do século XX. Grande frustração para todos nós.
as mulheres estão invisíveis, não aparecem, não são mencionadas. Quando elas aparecem, no âmbito do Quiroga, estou falando aqui no pequeno âmbito desse autor, elas aparecem com o registro dos folhetins que o próprio Quiroga e que outro, a Storni, quando fazia umas peças de teatro, que eles lançavam mão, como se eles fossem um pastiche dos seus próprios personagens. Muito bem, isso foi o que eu encontrei. Existe ainda uma biografia mais contemporânea do Pablo Roca, nosso colega uruguaio, que está por aí, não aqui, mas está por aí, que reforça um pouco o que eu venho dizendo, porque se chama Horacio Quiroga, El Hombre y el Mito. Então, entre os uruguaios continua essa ideia da mitificação. Pois bem, então eu me debrucei sobre um projeto de escrever uma biografia que agora existe, está aqui, acabou de sair, é palpável, tangível. E eu me incomodei muito. Por isso que eu resolvi falar desse trabalho, porque é uma possível resposta a partir da prática desse conjunto de questões que eu coloquei aqui nessa abertura. Onde estão as contradições, a vida pessoal e, sobretudo, a história da escrita da própria obra do Horácio Quiroga? Isso não aparece, né? Não tem fissura, não tem contradição, não tem questionamento, não tem nada que é da ordem da vida intelectual que todos nós aqui temos, dos impasses que todos nós aqui temos quando vamos escrever um trabalho. O Quiroga não é assim, o Quiroga tudo sai pronto. Então, eu parti de um texto que todo mundo devia ler. Esse sim vocês deveriam ler de joelhos e emocionados e emocionadas, que é um texto de uma autora argentina, Josefina Ludmer, chamado Las Tretas del Débil. Las Tretas del Débil. É um texto curtinho, vocês acham, na internet, e leva um tempo para a gente entender. Mas a Josefina Ludmer, ela diz que as mulheres foram relegadas, historicamente, à escrita doméstica, aos gêneros menores, cartas, diários, depoimentos, entrevistas. E ela urde toda uma reflexão a partir de como, a partir desse lugar subalterno, elas conseguem afrontar o poder. Ela pensa especificamente no caso da Sor Juana Inés de la Cruz, monja mexicana do século XVII. Partindo dessa ideia, eu falei, eu tenho o compromisso de escrever uma biografia sobre Horácio Quiroga, que eu quero que traga mais pontos de vista, que eu quero que traga o relato da autoconstrução dele como escritor, mas como homem, como humano. Como é que esse cara se constitui na escrita? E eu nasci 80 anos da morte do Quiroga. O que é que eu tenho de novo e de diferente para fazer, além de um ponto de vista crítico diferente? Ao ir pesquisar, eu fui pesquisar essa literatura menor de todas essas mulheres que conviveram com ele porque faziam parte da mesma geração. E lá, a partir desse ponto de vista dessas mulheres, eu fui encontrando um personagem. Porque a gente tem o relato de como o Quiroga e a Alfonsina Storni se encontram, se beijam pela primeira vez pela voz da Nora Land. Eu tenho o relato das reuniões a partir da voz da Berta Singerman. Eu tenho a carta da filha falando do pai. Então, forma-se, a partir desses gêneros menores, citando a Ludmer, forma-se uma outra imagem desse escritor. A partir de cartas,
a partir de outros testemunhos. Isso permite construir, e a partir da própria correspondência dele, dos gêneros menores escritos por ele, isso permite formar uma nova perspectiva sobre os impasses. Então, assim, o Quiroga é o mestre da matemática. Os contos dele têm 1.256 palavras. Mas você vai lá na correspondência dele, quem resolvia as questões da contabilidade, quem dizia se o editor estava passando a perna, era Ana Maria, era a esposa dele. E ele fala, puxa, eu me confundo. Tudo isso que ficou velado permite erigir a imagem de um escritor muito mais contraditório. Aparecem as fantasias desse cara em relação às mulheres, em relação ao casamento. Então a gente consegue, a partir desse tipo de pesquisa, fazer uma biografia de um estudo crítico que incide sobre a leitura dos contos, portanto, da obra literária dele, a partir de um paradigma crítico que reposiciona esse autor em relação ao cânone. Então, não se trata somente de a gente... Isso também é um trabalho importante, de resgatar vozes esquecidas, mas existe uma tendência, inclusive no resgate contemporâneo, às vozes esquecidas, de uma certa heroicização. Então, a Carolina Maria de Jesus se transforma numa espécie de farol. Num certo sentido, ela é uma mulher negra da favela, que escreve, mas faz falta, às vezes, se debruçar sobre o texto dela, de ver o que é aquele parnasianismo que aparece ali, umas visões de classe que aparecem ali. Acho que precisamos nos desviar desses discursos épicos, seja para as vozes resgatadas, seja para quem já está aí pelo cânone. E queria levantar uma outra coisa, porque a gente percebe que, portanto, esse discurso patriarcal, historicamente, ele prejudica a avaliação crítica geração após geração. Porque, das vezes em que eu fui discutir a obra do Quiroga, eu falo, não, mas na obra do Quiroga não aparece nenhuma mulher. Eu falo, não, aparecem várias. Aparecem várias. E se não se considerar essa dimensão, nem na biografia, nem na crítica, a leitura do próprio autor fica prejudicada. Portanto, acho que tem uma tarefa nossa, uma tarefa crítica, no sentido de entender que aquilo que nós desejamos como uma perspectiva nova em relação à sociedade, isso precisa ser incorporado no nosso fazer crítico. A gente precisa voltar a interrogar os textos a partir dessas perspectivas e escutar o que os textos têm a dizer para nós. Não simplesmente ir derrubando tudo como se fosse uma fileirinha de dominós. Para terminar, eu queria dar mais um exemplo da própria Alfonsina Storni. Ainda nessa chave que estou discutindo aqui com vocês. A Alfonsina Storni não teve nenhum livro traduzido no Brasil desde que foi publicado o primeiro poema dela pelo Monteiro Lobato na Revista do Brasil, em 1918. Ninguém traduziu a Storni. E a Storni tem quem conhece, eu vou me repetir, mas para quem não conhece, ela tem um eu lírico muito interessante de uma mulher que afronta os homens. Ela tem uma poesia provocativa, erótica. E ela permaneceu inédita por um século no Brasil. E aí eu falei, puxa, precisa publicar, né?
E aí eu fiz um projeto de tradução da Alfonsina Storni, que saiu agora em 2020, durante a pandemia, pela editora Iluminuras. A gente tinha o Jair Bolsonaro como presidente do Brasil. E quando eu fui pensar nessa tradução, eu falei, o que é que eu faço com uma poeta que muitas vezes incorre no que uma crítica argentina chamada... esqueci o nome. A organizadora das obras completas dela pela Losada. Delfina Muschietti fala das rimas machacantes, porque ela tem aquele ritmo do final do século XIX. Mas, ao mesmo tempo, eu falei, bom, eu vou apresentar a Storni para muita gente no Brasil. Tem gente que já é leitora dela, que lê em espanhol. O que eu traduzo, como eu traduzo, para quem eu traduzo? Então, a proposta foi fazer uma antologia dela, naquele contexto, em especial, com aquele presidente e aqueles discursos tão odiosos, veiculados todo o tempo, mais do que agora, evidentemente. Não é que tenha diminuído tanto, mas aquilo era mais sofrido. Falei, preciso trazer o que ela tenha de mais radical, de uma mulher se dirigindo ao patriarcado. Essa foi a primeira opção estética, fazer uma antologia do que ela tinha de mais erótico. Na tradução, reforçar esses traços e fazer com que essa voz soasse familiar. Então, eu abri mão das rimas. Busquei uma musicalidade, mas queria que ela soasse... Queria incorporá-la ao nosso cânone. A gente tem tantas poetas, mulheres jovens escrevendo, assim, teve um boom nos últimos anos. Aí eu falei, eu quero inventar uma precursora, que é a Storni. Então eu criei essa tradução um pouco a partir desse paradigma. Quando, contrariando a ideia de um desenvolvimento, de uma evolução da literatura nacional, tinha aquela ideia de uma tradição galáctica que o Haroldo de Campos falava, e que, pensando, quer dizer, ele partia do Kafka e seus precursores do Borges, mas que essa possibilidade de que nós podemos engendrar os nossos precursores. E aí eu quis... Eles faziam isso muito a partir... os Campos, né, o Haroldo, o Augusto, o Pinhatari, eles faziam muito isso a partir dos poetas que faziam sentido para eles. Mas eu quis fazer isso com a nossa querida Alfonsina. Eu acho que eu já estou falando muito, então eu quero trazer uma tradução de um poema dela, para talvez fechar minha fala. Se o Esteves tiver uma pergunta, depois tinha um poema próprio meu que eu queria ler sobre o mesmo tema. Se ele me pergunta, eu tenho tempo de achar. Está aqui. Vou ler o poema nas duas línguas, pode ser? Tem pessoas de muitas línguas aqui, então... O poema se chama Capricho. Escrútame los ojos, sorpréndeme la boca, sujeta entre tus manos esa cabeza loca, dame de beber veneno, el malvado veneno que moja los labios a pesar de ser bueno. Pero no me preguntes nada de por qué lloré tanto en la noche pasada. Las mujeres lloramos sin saber, porque sí.
Es esto de los llantos, pasaje, baladí. Bien se ve que tenemos adentro un mar oculto, un mar un poco torpe, ligeramente oculto, que se asoma a los ojos con bastante frecuencia y hasta lo manejamos con dúctil ciencia. No preguntes, amado, lo debes sospechar. En la noche pasada no estaba quieto el mar, nada más. Tempestades que las trae, las lleva un viento que nos marca cada vez costa nueva. Sí, vanas mariposas sobre jardín de enero. Nuestro interior es todo sin equilibrio y güero, luz de cristalería, fruto de carnaval, decorado en escamas de serpientes del mal. Así somos, ¿no es cierto? Ya lo dijo el poeta, movilidad absurda de inconsciente coqueta. Deseamos y gustamos la miel en cada copa y en el cerebro habemos un poquito de estopa. Bien, no me preguntes. Torpeza de mujer, capricho, amado mío, capricho debe ser. Oh, déjame que ría, ¿no ves qué tarde hermosa? Espínate las manos y córtame esta rosa. E agora a tradução. Penetre-me os olhos, surpreenda minha boca, agarre forte com suas mãos essa cabeça louca, dê-me de beber veneno, o veneno maldito que lhe lambe os lábios apesar de inofensivo. Mas não me pergunte nada de por que chorei a noite passada. Nós, mulheres, choramos sem saber o motivo. Perguntar-se do choro é interrogar o infinito. Logo se vê que dentro temos um mar oculto, um mar um pouco tolo, bestamente absoluto, que nos sobe aos olhos com frequência, que conduzimos com imprecisa ciência. Não me pergunte, amado, você deve suspeitar. Na noite passada não estava calmo o mar. É tudo. Tempestades que o vento traz e leva. Vento vadio que novas costas navega. Sim, tolas borboletas no jardim de janeiro. Nosso interior é todo um vazio pleno. Luz de cristais, fruto de carnavais, decorado de escamas de serpentes fatais. Somos assim, você sabe. O poeta falou, mobilidade absoluta de inconsciente sedutor. Desejamos e saboreamos o mel de cada taça. E na cabeça ainda temos um pouco de brasa. Bem, não me pergunte. É coisa de mulher. Capricho, meu querido. Capricho deve ser. Ah, me deixe rir. Não vê que a tarde é bonita? Manche-se logo de sangue nessa rosa infinita. Obrigado. Eu não vou fazer nenhuma pergunta, é claro. Eu apenas vou dar uma segunda tarefa para o público. A primeira tarefa para os nossos alunos era mergulhar na obra do Wilson. A segunda é encontrar nessa obra possibilidades de fazer uma pesquisa. Como dentro da... Está aqui o Wilson, que é formado em português e espanhol, e que se dedicou à crítica literária de um escritor argentino, se dedicou à tradução de autores argentinos e a estudos comparados entre literaturas da língua portuguesa e da língua espanhola. Então, qualquer uma das línguas estrangeiras que vocês estudam aqui dão a oportunidade de fazer esse trabalho. Então, se estão em crise,
sobre que pesquisar, aí tem muitas opções. Já achou? Não, continua falando. É claro que isso eu não precisaria contar para vocês, porque senão, se vocês são da linha romântica, vocês vão sair daqui chorando. Tanto a Alfonsina quanto o Quiroga se suicidaram. E a Alfonsina talvez seja mais conhecida no Brasil pela canção homenagem da Mercedes Sosa, falando do suicídio dela, do que pela sua própria obra. Eu, pelo menos, eu mesmo não sabia que ela nunca tinha sido traduzida ao português. Parabéns, Wilson, pela tradução. Eu sei que você... Não, quem escreveu foi o... Ariel Ramírez e Félix Luna. Félix Luna. Mas popularizou pela voz da Mercedes Sosa. Os autores nunca ninguém sabe. Depois vocês joguem lá no Google Alfonsina e el Mar. E é uma morte muito parecida com a morte da Virginia Woolf. De encher o bolso de pedrinhas e ir andando mar adentro. Olha, esse poema não quer aparecer, não estou achando. Acho que podemos deixá-lo para depois. Eu acho que nesse momento, se alguém quiser fazer perguntas, se sentiu convocado por alguma das provocações, fica à vontade. Se não, nós temos livros à venda e parece que tem um coffee break ali no fundo que também está bonito. Mas acho que uma pergunta seria de bom tom, né? Temos uma mão levantada. Você não quer vir perguntar aqui na frente, porque senão eu não vou te ouvir, ninguém vai te ouvir. Isso está sendo gravado? Tá, então precisa ser falada a pergunta no microfone. Aqui, ó. No microfone. Como é seu nome? Jaqueline. Eu queria perguntar, na verdade eu fiquei curiosa para saber qual que seria uma alternativa para uma coisa que você comentou com relação a quando a gente vai abordar, por exemplo, você comentou da Carolina Maria de Jesus e que a gente não pode colocar ela num lugar num pedestal, assim. Eu digo isso porque eu trabalho com literatura de escritoras mulheres negras e às vezes na minha pesquisa eu sinto que às vezes eu faço isso, mas é uma coisa que é consequência dela estar marginalizada, de colocar para outro lado. E aí eu queria entender um pouquinho quais sugestões você teria para isso não acontecer. Jaqueline, né? Isso. Jaqueline, eu acho que tem uma coisa que acontece, talvez muita gente concorde comigo, se você vai passar um tempo da sua vida pesquisando uma autora, um autor, algum tipo de admiração, afeto tem, né? A gente sempre transforma-se o amador na coisa amada, né? E eu acho que isso é parte do processo. E também, obviamente, a gente está num país em que a literatura tem pouco alcance, existe uma dimensão de luta política e resgatar autoras negras ou dar visibilidade a autoras negras é importante. Agora, o que a gente precisa pensar é que na universidade, quando você escreve lá a sua monografia, a sua iniciação, o seu mestrado, doutorado, você está debatendo com uma longa tradição e o seu trabalho, queira você ou não, ele vira uma espécie de referência positiva ou negativa para quem vai te ler depois. Então, eu acho que, respondendo muito pontualmente, muito objetivamente,
a gente tem muitos espaços de compartilhamento, de sarau, em que você aqui de letras, você é uma autoridade para divulgar, para mostrar, para ler junto, para tornar aquela autora, para algumas pessoas, uma figura inspiradora. Eu acho que isso é um trabalho importante, é um trabalho que tem que ser feito. Mas, ao mesmo tempo, quando você vai produzir um texto na universidade, na academia, eu acho que é sempre o máximo do rigor, porque ali você contribui mais quanto mais crítica você puder ser. Tanto se é uma avaliação positiva ou se é uma avaliação negativa. Porque você veja, esse exemplo que eu dei do Quiroga, ficam se repetindo uns lugares comuns, geração em geração, e não se enfrentam os problemas. Eu acho que tem umas coisas muito interessantes na Carolina, para além das questões biográficas, esse texto heterogêneo dela, que traz materiais de tantos lugares diferentes, perspectivas tão diferentes. Então, uma leitura acurada, que reconhece a heterogeneidade, que permite que a obra dela exista, eu acho que é importante trazer. Assim, tudo que você tiver a contribuir é bem-vindo, e que você use sempre o máximo do rigor. Tem outros espaços em que a gente pode falar: Esteves, o Quiroga é tão maravilhoso. Mas, entende? Acho que tem âmbitos diferentes. A gente, talvez, uma coisa que eu descobri, com esse monte de coisa diferente que eu faço com o texto, é que a gente pode torcer os textos de maneiras diferentes, em espaços diferentes, com objetivos diferentes. Tá bom? Mas, quando o Temer assumiu o governo, eu estava escrevendo esse livro, O Pau do Brasil, e aí saiu aquela foto célebre do ministério do Temer, com aquele bando de velhos. E aí eu fiquei pensando, né? Eu fiz um poema falando disso e pensando nas poetas. E aí eu achava que podia ser um jeito interessante de fechar essa fala, mas o poema desapareceu, eu não lembro o nome dele. Tem mais uma pergunta? Eu vou achar agora, prometo. Esses primeiros não é. Então vai ser em poema, gente. Obrigado. Foi um prazer aqui estar com vocês, conversar com vocês.